Bom, então aqui a gente começa a fazer o nosso desenho, tá? Toda vez que eu desenho um carro, eu gosto de começar pela linha do chão, tá? A linha de base. Então a gente faz os vincos ali, as linhas bem fortes, e começamos para as rodas. Sempre gosto de começar o desenho do carro para as rodas. Aqui eu selecionei uma vista quase lateral, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. E eu gosto de começar pelas rodas porque acho que elas ajudam a determinar muito da proporção do carro. Se vocês repararem, eu utilizei aí 3 rodas e meia, 3 círculos e meio, né, para poder delimitar o entre-eixos do Opala Coupé. Essa medida a gente está usando uma imagem de referência, né, uma foto, e aí a gente conseguiu pegar essa proporção olhando basicamente a foto, tá? Todo o desenho do carro que você for fazer, você vai sempre tirar uma imagem de referência até conseguir criar os seus próprios, né? Essa linha que vai quase que paralela à linha do assoalho do carro é uma das linhas de caráter do Opala, junto com essa segunda linha que eu estou desenhando agora. Essa linha também é uma outra linha chamada de linha de caráter, e são basicamente, todo carro tem essas linhas, tá? E é basicamente o que determina ali a identidade do modelo. Essa linha acima da linha de caráter que eu estou fazendo, ela é chamada de linha de cintura, que basicamente é a divisão entre o final da janela, né, e a parte de baixo do carro ali. Então ela é como o que a gente chama no design de linha de cintura. A gente sempre utiliza aí os traços de maneira assim mais firmes, no sentido de você conseguir ter um traço único e não aquele traço cheio de pelinho, sabe? É o ideal a gente tentar fazer isso. E aqui já estou começando a fazer a parte da janela e da porta. E aí você já vê que o nosso Opala já começa a ganhar aquela proporção. Aqui a gente está indo para a coluna C. Essa coluna que eu acabei de desenhar a gente chama de coluna C. A coluna A é a primeira coluna do carro, tá? A coluna B geralmente é a coluna do meio, que no caso desse Opala Coupé ela é ausente, ok? E a gente finaliza ali com a coluna C, que é aquela que dá o estilo de fastback para este Opala. Esse Opala é um dos primeiros, né? O Opala 72, perdão, 74, e o Opala Coupé foi lançado no ano de 1971. Então o Opala tem uma história bem interessante, que ele sobreviveu aí por durante 4 décadas no nosso país, né? Ele foi lançado em 69 e saiu em 92, então ele avançou aí por 4 décadas, fazendo bastante sucesso, né? Um carro muito lembrado e querido até os dias de hoje. Até por isso que eu resolvi começar fazendo esse desenho de um Opala, que eu acho que muitos de vocês vão gostar, ou já tentaram desenhar um Opala antes, alguma coisa assim, tá? E agora vocês vão ver que eu estou gastando um pouquinho mais de tempo na frente, porque depois que a gente já fez toda a silhueta do carro, né, que a gente já tem o desenho geral do carro, aí sim a gente pode entrar para os detalhes. Então, toda vez que você for desenhar um carro, você tem que começar com o desenho geral do carro, né, delimita as formas dele e depois você vai detalhando. Felipe, por que a gente faz isso? Basicamente porque às vezes você perde tanto tempo fazendo um detalhe, aí você faz uma frente super detalhada, super maneira, mas o restante do carro está todo torto. E aí você vai ter gasto muito tempo, muito esforço detalhando uma área em que o restante do carro todo vai estar ruim. Se você já primeiro acertar na forma geral do carro, maravilha, você já tem boa parte do seu desenho feito. E aí você vai para as partes menores e vai detalhando. Então, no desenho automotivo, a gente sempre vai do maior para o menor. Então, você começa desenhando o carro como um todo e depois você vai para os detalhes. Agora, eu já estou reforçando algumas linhas. Vocês perceberam que eu sempre começo fazendo o desenho com linhas bem finas, né? Traços fininhos e tudo. Por quê? Porque a gente não usa borracha, o desenho é todo na caneta. E é importante também até para poder manter um pouco da gestualidade do nosso traço. E depois que você já fez essas linhas e já conseguiu observar as formas gerais do carro, e de repente quais linhas você quer de fato manter, aí você passa reforçando essas linhas, tá bom? Então aqui você já percebe que eu já vou para os detalhes, né? Então eu já vou ali para o retrovisor, já vou para o quebra-vento e começar a detalhar mais ou menos as rodas. Na fase inicial do sketch, a gente não costuma fazer muitos detalhes em roda, tá?
É só mesmo uma noção geral para depois você sim ir finalizando. Então aqui vocês já estão vendo que eu estou fazendo, reforçando a linha de caráter do Opala, que é esse vinco que ele tem abaixo ali, que é bem identitário do Opala mesmo, né? As versões SS, muitas delas usavam a faixa ali seguindo essa linha de caráter de baixo, ou então seguiam a linha de caráter de cima. E aí você percebe o quão é importante essas linhas em um carro. Igual eu falei para vocês, todo carro tem. Para fazer esse desenho aqui, eu optei por fazê-lo com as janelas abertas, tá? O Opala tem um recurso bem interessante, né? O Opala Coupé, em que ele abaixa os vidros traseiros também, né? Os vidros dos passageiros de trás. E aí eu quis reforçar isso daí porque eu queria passar também um pouquinho de como que seria a tapeçaria do interior. Então aqui a gente está já nas partes finais dos sketches do nosso Opala.